Não, pessoal, o iluminismo, né? A luz da razão é fundamental. São duas palavras que estão ligadas diretamente, né? O próprio nome iluminismo já diz muita coisa. Havia essa crença de que a razão ela era a luz que iluminaria as mentes humanas. Isso em oposição a um período anterior de ignorância que nós vamos comentar mais à frente. Então o iluminismo ele surge, né, justamente dessa valorização do método racional, da razão humana como fonte de conhecimento verdadeiro. Então vamos aqui. Então o que é o esclarecimento, né, na concepção desses iluministas? Seria a saída do homem da sua capacidade de servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Ou seja, esclarecer-se seria pensar por si próprio, né? Então, o ser humano ele poderia agora executar o seu pensamento sem necessariamente recorrer a outra, né? Sem precisar recorrer às ideias de outros. Eu poderia, por meio da razão, desenvolver as minhas próprias ideias. E é por isso que o iluminismo ele traz essa ideia, né? Eles viriam para esclarecer, tornar claro esse pensamento, essa possibilidade. E isso por meio da razão. A razão seria a única forma de garantir esse esclarecimento. E é por isso que o iluminismo ele tem uma influência muito forte das correntes filosóficas, tanto do racionalismo, principalmente do racionalismo, mas também do empirismo. Né? Então há contribuições de ambas. Né? É por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, mas quem foi que influenciou o iluminismo? Foi o racionalismo? Foi o empirismo? Qual foi dos dois? E na verdade foram os dois. Né? Os dois, ambos movimentos foram fundamentais para o desenvolvimento do iluminismo. Não é à toa que você tem Descartes de um lado, que é considerado um dos precursores do iluminismo, e John Locke do outro. Então você tem um empirista, o John Locke, e o racionalista Descartes, né, que foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia iluminista, né, a filosofia iluminista que tem o seu desenvolvimento com maior ênfase lá na França, mas que se difundiu pela Europa como um todo e diria até pelo mundo. Né? Então, quais são as contribuições do racionalismo? É só você lembrar lá. Estamos falando de Descartes, René Descartes, Leibniz, Spinoza, que a gente já comentou sobre todos eles, né? O pensamento de cada um. E vamos dizer assim, a síntese desse pensamento, ela foi de uma contribuição importante para o desenvolvimento da filosofia iluminista. E aí, qual é essa contribuição sintetizando o pensamento desses filósofos? A razão era vista, né, principalmente por esse racionalismo, como uma força superior externa ao homem, né, uma força que dirigia o universo e que ela poderia ser percebida em cada indivíduo. Né? Então, de maneira geral, esses pensadores acreditavam que a razão ela era essa força organizadora do universo e da realidade das coisas que era externa ao ser humano, mas que poderia ser percebida, né, em cada um, que se manifesta de formas em cada um deles. Então, essa contribuição ela é fundamental para o pensamento iluminista. Entendam, os iluministas não vão perceber a razão exatamente dessa forma, mas essa questão de trazer a razão como elemento fundamental do universo foi importante para a valorização da razão pelos iluministas. Né? Os iluministas são pensadores que vão defender a razão, de certa forma, acima de todas as outras coisas. Né? E essa razão ela é fundamental. Então, o empirismo ele também trouxe contribuições. George Berkeley, John Locke, David Hume, eles trouxeram contribuições importantes. Nós comentamos também sobre cada um deles, né? O que John Locke defendia, né? A ideia da tábula rasa, o Berkeley, todos eles trouxeram contribuições que foram fundamentais para o desenvolvimento também do iluminismo. Então, aqui, o que os empiristas questionavam era que a razão ela não poderia ser uma força exterior desvinculada dos sentidos. Os sentidos eles tinham uma importância muito grande porque eles seriam a fonte, né, no caso de todo o conhecimento. A razão seria a operação mental, né, mas a fonte do conhecimento ele provinha do nosso contato sensível com o mundo. Então,
a razão por si só ela não seria suficiente, né? Sem o contato com o mundo, sem os sentidos, nós não poderíamos ter os conhecimentos que tínhamos e, consequentemente, não poderíamos operacionalizá-los de forma racional. Então, aqui nós temos dois pontos de vista, né, em relação ao nosso conhecimento, em relação à nossa relação com o mundo, e que vão se sintetizar no iluminismo. Então, o iluminismo surge lá no século XVIII e ele vem justamente trazer à tona uma aproximação entre esses dois pensamentos, entre essas duas áreas, de certa forma, antagônicas da filosofia, e uma nova compreensão passa a surgir de então, né? Então, olha só, para os iluministas, né, em sua grande maioria, não todos, mas em grande maioria na França, vão defender que a razão ela seria o principal instrumento do ser humano para entender a realidade concreta e orientar a sua vida terrena. Então, a razão, ela, a operação, né, e a partir daquilo que ela dialoga, né, com o mundo, com a realidade, com os sentidos, ela seria um instrumento fundamental para garantir a orientação da vida. Então, as pautas do mundo, as mudanças, as transformações, elas deveriam ocorrer de forma racional. Elas deveriam se fundamentar estritamente na racionalidade, porque só assim seria possível, né, garantir aí uma vida mais justa, né, na compreensão desses iluministas. Então, a razão ela seria a base do pensamento iluminista. Ora, uma transformação, um governo, uma sociedade, ela deve se fundamentar, se orientar pela racionalidade e não pelas crenças, não por superstições, não por noções místicas da realidade, e sim pelo pensamento racional, lógico-racional, né? Então, quer dizer, aqui nós temos uma característica muito fundamental do iluminismo, que é a defesa da razão. Por isso que eles defendiam que a razão ela seria a luz que traria, né, o conhecimento aos seres humanos. Então isso já demonstra aí uma ruptura na concepção desses pensadores com um passado de ignorância, né? Por isso que eles se autoproclamavam de iluministas, né? Aqueles que traziam a luz. Que luz? A razão, né? Então olha só, a capacidade racional está presente em todo indivíduo. Na concepção desses iluministas, todos nós temos capacidade de pensar, né? De racionalizar, de pensar logicamente o mundo. Isso só vai depender da nossa capacidade de usar a nossa razão de forma autônoma. É aí que está a grande questão, né? Então, assim, todos podem pensar, têm a capacidade de uso racional. A grande questão é que nem todos pensam de forma autônoma, né? E o que é autônomo? É justamente nós pensarmos sozinhos, por nós mesmos, né? Por nós, que eu falo assim, sem depender das ideias do outro, ou sem ser, vamos dizer assim, guiado pelo pensamento de outro. Nós, sozinhos, podemos refletir, criticar, questionar e chegarmos às nossas próprias conclusões. Conclusões plenamente autônomas, plenamente nossas, né? Então, na concepção desses iluministas, o que faltava, né, era justamente esse pensamento, a nossa capacidade de raciocinar de forma autônoma, porque, segundo eles, até então nós estávamos tutelados, né? Éramos guiados por um pensamento dominante de uma instituição, por exemplo, no caso da igreja, ou das tradições que ocorriam na sociedade. Então, era fundamental questionar, né? Refletir sobre essas tradições, sobre essas leis, sobre aquelas crenças, porque só assim poderíamos usar a nossa capacidade racional de forma autônoma, né? De forma literalmente própria, né? Por si mesmo. Então, na concepção desses iluministas, quando a gente faz esse processo de pensar de forma racional, por conta própria, né, sem acreditar em qualquer coisa que nos dizem, e questionando e tal, nós conseguiríamos atingir essa iluminação, essa luz, né? Então, a razão ela iluminaria o nosso pensamento. Daí a ideia de iluminismo, né? Não é? E por que iluminismo? Você tem aí uma oposição com a chamada Idade das Trevas, né? Para os iluministas,
a Idade Média, lá nas quebradas, como a gente sabe, né, a gente já comentou, a Idade Média ela era marcada, né, por uma presença dominante da igreja. Né? Então a igreja ela era fundamentalmente dominante no que se refere ao pensamento medieval, às normas da sociedade. Né? De maneira geral havia vamos dizer assim, um acesso bastante limitado ao conhecimento lógico, filosófico, né? Era uma sociedade extremamente marcada por um pensamento mais religioso, uma sociedade marcada por um pensamento mais supersticioso e místico, né? Então, aquelas ideias, a gente já até comentou quando falamos sobre Renascimento, aquela ideia de uma determinada catástrofe natural foi causada porque foi castigo de Deus, ou se tem uma seca foi porque naquela região tem uma bruxa. Então esse pensamento mais místico ele era bem característico da Idade Média, né? Então os iluministas eles vinham justamente se contrapor a essa ideia. Então eles consideravam que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque na concepção desses iluministas não houve produção de conhecimento, não havia racionalidade, né? Naquele momento e tal. Claro, pessoal, que essa é uma visão extremamente equivocada, tá? Isso é importante destacar como historiador. É uma visão extremamente equivocada sobre o passado. Os iluministas, claro, faziam isso para se autopromoverem, né? É fundamental. A Idade Média não é uma Idade das Trevas, isso já está mais do que comprovado. Diversos estudos historiográficos, vários historiadores já demonstraram por A mais B que a Idade Média ela não é uma Idade das Trevas, ela tem uma série de conhecimentos produzidos naquele momento. A própria filosofia cristã é um exemplo disso, né? A filosofia escolástica, a patrística, são exemplos de pensamento filosófico, do estudo dos pensadores da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Platão. Então, é bem equivocado dizer que a Idade Média era uma Idade das Trevas. Mas para os iluministas, né, naquele momento, eles consideravam a Idade Média a Idade das Trevas e por isso eles vinham iluminar. Né? Então, aquilo que estava no escuro agora seria iluminado pela razão, pela racionalidade. Por isso, iluminismo. Então, olha só, a razão não poderia se subordinar a nenhuma outra forma de conhecimento ou de explicação. Então, para eles, a explicação racional era a única, né, a mais elevada das explicações. Então, a explicação supersticiosa, mística, religiosa, ela não poderia sobrepor a explicação racional. Né? Na sua concepção, a natureza ela poderia ser explicada pela razão, e somente a razão teria a capacidade de explicar de forma verdadeira a natureza e o mundo e as coisas. Né? Então é uma visão bastante radical, né? Assim, em relação àquele momento. Olha só, a razão ela teria aplicação em basicamente qualquer área humana. E veja só, isso vai ser de certa forma aplicado mesmo. Né? A ciência ela é uma área fundamentalmente racionalista e empirista também. Né? A ciência ela é fundamentalmente racional, se baseia no método, um método que busca a explicação lógica da realidade, fundamentada em experimentação, em evidência, em metodologia, em tudo isso para ser considerado um conhecimento confiável. Então, hoje, né, sem dúvida, a ciência ela é a produtora de conhecimento mais confiável, tendo em vista que o conhecimento científico ele passa por uma série de etapas que envolvem metodologia, que envolvem hipóteses, que envolve evidência, que envolve experimentação quando possível, que envolve modelos científicos para explicação da realidade. Então, hoje, né, sem dúvida, é a área de maior confiabilidade, né, no caso aí de produção de conhecimento, porque se fundamenta em uma noção lógico-racional da realidade. A arte foi fundamentalmente também, né, racional. Né? A aplicação do racionalismo na arte também é possível de se observar. Uma arte cada vez mais científica, né, matematicamente construída, ainda que não obrigatoriamente, mas você vai ver uma aplicação cada vez mais ampla, né, desse ideal racionalista na arte, na política. Afinal de contas, a gente vai, mais à frente a gente vai falar sobre os
os iluministas, cada um deles, né? E nós vamos ver que cada um vai ter um pensamento bem diferente, né? Sobre política, defendendo de forma racionalizada aquela sua perspectiva, né? Cada um vai trazer uma série de noções fundamentais que na sua concepção eram a base desse pensamento racional. A igualdade jurídica, por exemplo, né, que é a igualdade de todos perante a lei, coisa que não existia, né, de certa forma, no contexto em que eles viviam lá no século XVIII, na França. Né, nós já falamos sobre isso quando falamos de Revolução Francesa. A França, lá no século XVIII, ela possuía uma sociedade extremamente estratificada. Né? Tinha lá o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o povão lá, povão entre aspas, né, no terceiro estado. Isso garantia, por exemplo, ao clero e à nobreza um privilégio em relação às leis, né? Eles eram privilegiados, eram julgados de forma diferenciada, eram punidos de forma diferenciada, e isso, na concepção dos racionalistas, aí, no caso dos iluministas, não era, não era fundamentado de forma racional, e eles vão defender uma igualdade jurídica, vão defender a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, né? Que eles consideravam uso pleno da razão. Então, quer dizer, olha, a religião ela é importante e ela precisa ser respeitada, né? Então, ninguém pode obrigar ninguém a ser de religião ou religião X ou religião Y, né? Já que a religiosidade é uma coisa inerente de cada um. Então, na sua concepção, era preciso usar a razão para compreender as diversas perspectivas religiosas e respeitar, né, a diversidade religiosa naquele momento, porque, de novo, dentro do contexto da França, né, havia ainda muita perseguição aos que não eram católicos, né, por exemplo, na França teve a noite de São Bartolomeu, né, que um monte de gente morreu numa única noite, em decorrência da disputa entre católicos e protestantes. Então, a religião oficial era o catolicismo, então havia uma certa dificuldade ali de relacionamento. Então, na concepção desses filósofos, a tolerância religiosa também era uma base, né, desse pensamento racional. E, claro, a liberdade política, os direitos políticos, a liberdade de voz, de postura, de posicionamento, também era fundamental, tendo em vista que eles viviam lá no absolutismo, né, e o absolutismo não permite isso. Né? Você não pode discordar do rei, porque se discordar vai dar errado. Né? Então, o que é que acontece? Esses pensadores eles vão trazer, né, uma série de críticas, claro, ao absolutismo, porque na sua concepção aquele absolutismo ele trazia justamente todo o oposto daquilo que eles pregavam, né, da aplicação da razão naquele momento. Né? Então aqui eu trouxe alguns filósofos, aqui o Voltaire, né, um dos grandes filósofos defensores da liberdade religiosa, o D'Alembert, que foi um dos pensadores aí que deu origem à enciclopédia, né, que é, compilava o conhecimento científico e técnico daquele momento. Rousseau, que questionou muito sobre as desigualdades, sobre o Estado, né, como surgia o Estado, como surgia a desigualdade. Rousseau foi um grande pensador. O Diderot, né, o Denis Diderot, que também foi colaborador junto com o D'Alembert na produção da enciclopédia. O Montesquieu, que formulou a teoria política, de certa forma, que, que se aplicou na maioria dos estados e ainda se aplica até hoje, que é a chamada teoria da tripartição de poderes. Né? Então, quando a gente fala de poder executivo, legislativo, judiciário, estamos pensando em Montesquieu. Foi Montesquieu que pensou essa divisão justamente para combater o absolutismo e, de certa forma, racionalizar o Estado. Então, quer dizer, são muitos aqui, eu só coloquei alguns, né? Tem vários outros. Se a gente fosse colocar aqui o John Locke, os outros ali que não eram exatamente iluministas, mas estavam naquele pódio. Tem o Adam Smith também, né, que é só para a gente ilustrar, tá? Então, olha só, pessoal. Então, o Kant ele vai estabelecer, né, uma crítica da razão. Né? Isso não quer dizer que ele vai negar a razão. Tá? Ele vai avaliar de forma crítica, ele vai refletir de forma profunda sobre os alcances, né, dessa razão que estava sendo valorizada ali pelo iluminismo. Quais são os alcances, né, qual é a relação dessa razão e a própria realidade. Né? Afinal de contas, o Kant ele vai pensar um aspecto fundamental, né, que é a relação de conhecimento, né, como ela se dá, então qual é a participação da razão e dos sentidos nesse processo de conhecimento no nosso contato com a realidade. Né? Então,
Vamos lá, a gente poder entender um pouco aqui. Então, o Kant, pessoal, Immanuel Kant foi um filósofo alemão, né, ele viveu na Alemanha, entre 1724 e 1804, né, então entre o século XVIII e o início do XIX. O Kant ele tentou estabelecer, como eu já falei, uma relação entre a noção, entre a ideia, né, de que a razão ela é fruto de verdades fundamentais, inclusive, né, isso é um pensamento básico do próprio iluminismo, mas também vai pensar acerca de como os sentidos eles também participam desse processo. Né? Então o Kant ele vai tentar estabelecer aqui um diálogo entre duas correntes que surgem, né, que se definem de certa forma dentro do próprio iluminismo, que é o racionalismo e o empirismo, né, que a gente já falou em outros momentos. Então a gente tem o racionalismo que defende a razão, né, como fundamento da verdade, então somente a razão, somente por meio da razão seria possível chegar à verdade, enquanto que o empirismo defende a ideia de que a verdade só é possível por meio da experiência sensível, né? Então é a experiência sensível que vai, digamos assim, permitir essa verdade, né? Vai ser possível alcançar essa verdade apenas por meio da experiência. Então eram, de certa forma, né, são duas correntes filosóficas meio que antagônicas, né? Porque o racionalismo, né, de certa forma, negava a experiência dos sentidos, né, por considerar que elas eram enganosas e tudo mais. Mas aí o Kant vai tentar, né, trazer justamente uma relação entre essas duas concepções. Né? Então o Kant ele vai tentar, aí, como a gente fala, né, promover uma síntese, né, uma aproximação, né, estabelecer uma relação entre essas duas questões. Né? Até que ponto a razão ela se relaciona, né, com a experiência sensível na hora que a gente passa a conhecer o mundo. Né? Como eu posso perceber a razão e a experiência sensível na minha relação com o mundo, na forma como eu apreendo esse mundo. Então o Kant ele vai escrever várias obras que vão tratar sobre essa questão, né, da relação da razão e da experiência sensível, né, na própria construção do conhecimento, vai estabelecer, vamos dizer assim, né, como a razão ela vai interferir, né, como ela vai ser aplicada de certa forma, né, na própria ética, no próprio ser. Então, quer dizer, você vai ter uma reflexão bastante profunda, né, acerca dessas questões. Né, a razão se torna aqui, na filosofia do Kant, né, algo a ser investigado de forma bastante profunda. Né? E ele vai fazer isso em 3 grandes obras, né? Que é a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade do Juízo. Então, essas 3 obras vão dialogar sobre questões diferentes, mas que, vamos dizer assim, tem como centro aí a reflexão acerca da razão, né? E como a razão ela vai interferir, né, nessa nossa relação comum. Então, a questão, de certa forma, né, que o Kant coloca é justamente essa. Qual seria a relação entre a realidade e a experiência sensível e ainda mais, e a razão. Né? Então, como essas três instâncias elas dialogam. Como eu posso estabelecer uma relação entre a realidade, a experiência sensível, né, dos meus sentidos, e as ideias e a razão. Né? Então, quer dizer, essa questão ela vai suscitar justamente essa reflexão, né? Colocando aí, vamos dizer assim, como eu falei, né, o meio termo entre o racionalismo e o empirismo. A pergunta que o Kant vai fazer é justamente essa, né? Será que a gente entenderia e perceberia o mundo da mesma forma se nós não possuíssemos os sentidos que possuímos, né? Então, quer dizer, se a gente tivesse mais que 5 sentidos, né? Ou ainda, se a gente tivesse menos, né? Ou ainda se nossos sentidos fossem diferentes, né? Então, quer dizer, essa perspectiva já propõe que a nossa relação com o mundo ela seria muito diferente. A nossa percepção do mundo e o nosso entendimento acerca do mundo ele provavelmente seria muito diferente. Né? É só a gente imaginar, por exemplo, se, sei lá, eventualmente nós, a espécie humana, né, não tivéssemos um dos sentidos, sei lá, a visão. Né? Se o ser humano não tivesse a, a visão, né? Se nós eventualmente não possuíssemos esse sentido. Uma série de questões a gente não perceberia da mesma forma. Né? Então a gente não perceberia, por exemplo, qual é a ideia de imagem, né? Tons de cores. Isso são coisas que necessariamente estão atrelados a um sentido, né, fundamental humano, que é a visão. Então, o mundo ele já seria percebido de outra forma. E essa forma de perceber o mundo, ela está justamente atrelada aos sentidos, né, porque seriam por meio desses sentidos que nós temos contato, né, vamos dizer assim, com a realidade, né, por meio dos sentidos que nós aprendemos essa realidade. Então, existem uma série de questões que ultrapassam nossos sentidos. Ou seja, a realidade que nós temos, né, ela é definida, na verdade, ela passa necessariamente pelos nossos sentidos. Ou seja, de certa forma,
os sentidos que nós possuímos, né, de certa forma, eles limitam, né, a realidade que nós percebemos. Né? Então, quer dizer, a realidade ela pode ser muito mais ampla, tendo em vista que muito do que existe, né, do que é real, não é percebido pelos nossos sentidos. É só a gente pensar, por exemplo, nas ondas sonoras. Existem frequências que não são captadas pelo nosso ouvido. Né? Se a gente pegar as frequências muito altas, né, o nosso ouvido ele não capta. Né? Então, nesse exato momento, provavelmente estão passando aqui por nós, né, por mim, por vocês, ultrassons, né, que seriam aí frequências sonoras muito altas. E ao mesmo tempo existem infrassons que nós também não ouvimos. Né? Você quer fazer o teste, só tem aqueles aplicativos, né, que você molda a onda sonora, você eleva muito a frequência, rapidamente vai chegar um momento que você para de ouvir. Quer dizer que a onda não está lá? Não, ela continua. A questão é que nós não percebemos, porque o nosso ouvido ele é limitado, ele tem uma frequência que é audível. A mesma coisa, se você vai reduzir essa frequência até uma frequência muito baixa, você também não consegue ouvir, porque o nosso ouvido ele não é adaptado a isso. Então, quer dizer, olha como a forma como nós percebemos essa realidade, ela já é limitada por uma capacidade. Né? A nossa capacidade de ouvir, ela tem um limite. A mesma coisa a nossa visão. Né? Nossa visão ela também possui um certo limite. Né? Existe uma série de raios, né, que são, vamos dizer assim, né, que são luz, né, mas que não estão no espectro que a gente chama de luz visível. Né? Quer dizer, por quê? Porque nossos olhos eles não captam aquele tipo de raio. Né? Então, o raio ultravioleta é um exemplo disso. Né? Então, o raio ultravioleta a gente não consegue captar. O infravermelho da mesma forma. Né? Então, tudo isso são exemplos de como nossos sentidos eles são limitados, e essa limitação está diretamente ligada à forma como nós percebemos a realidade. Né? Então, o que o Kant quer dizer, né, o que ele coloca, é justamente isso. A realidade humana, quer dizer, a realidade como nós, seres humanos, a percebemos, ela é uma construção que depende necessariamente dos nossos sentidos. Né? Então, quer dizer, isso é um ponto fundamental na concepção de Kant. Né? Claro que a gente vai falar mais, vai aprofundar mais isso, né? Para a gente fazer a introdução aqui, para a gente poder entender. Como os sentidos para o Kant, eles têm uma importância muito grande. Né? Mas só os sentidos? Não, né? A gente vai ver que há uma perspectiva muito importante também da questão intelectual, de como a razão ela vai, vamos dizer assim, captar essa realidade. E aí é nesse diálogo entre sentidos e razão que vai se dando o conhecimento da própria realidade. Então eu trouxe aqui um negocinho bem legal, né, que é um conto enfim, tradicional hindu, né, mas que de certa forma traz um pouco dessa reflexão que o Kant coloca pra gente, né, que é a história dos cegos e dos elefantes. Né? Então eu encontrei aqui resumido em forma de poema para ficar mais fácil, só para a gente tentar entender. Né? Então vamos fazer a leitura para vocês poderem perceber. Então ele fala assim: ó, 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante, e apesar de serem cegos, foram ver o elefante, né? Foram lá presenciar o elefante. E aí ele vai contando aqui, ó. Então, o primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha, e explicou bem confiante: minha análise não falha, esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brincadeira para criança, tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra, tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais parece uma cobra. O quarto sentiu a pata, teve logo a recompensa, percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais se parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu o conservador: mas que belo utensílio nestas tardes de calor, esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas para mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam todos certos, em partes, mas completamente errados. Então aqui o que a gente tem, né? Justamente essa relação de como nós percebemos o mundo, né, a partir dos nossos sentidos, e como essa percepção ela pode ser diferente, né? Como nós percebemos esse mundo a partir de um determinado sentido ou de outros.
Então aqui eu coloquei a imagem, né, para facilitar o entendimento. Então eu tinha lá o elefante, os sábios eram cegos, eles foram lá então avaliar lá o elefante. Então cada um tocou numa parte do elefante e descreveu o elefante, né, entendeu e absorveu ali, né, como o elefante era a partir da sua experiência sensível. A experiência sensível aqui no caso, o tato, né, eles vão pegando o elefante e eles vão apreender de acordo com aquilo que eles percebiam. Então o que pegou aqui na tromba achava que era uma cobra, né? Então o formato, né? Tinha o mesmo formato de uma cobra. O outro que pegou aqui no chifre aqui do elefante, né, na presa, achava que ele era semelhante a uma lança. O que pegou na orelha achou que era semelhante a um abanador, né? O que pegou aqui ó, na perna, né, a perna dele, lá, ele achou que era uma árvore, né? Parece o tronco de uma árvore. O outro que pegou na barriga imaginou que era uma muralha curva. E o que pegou no rabo dele achava que era, sei lá, uma corda, né? Então quer dizer, você tem formas diferentes aqui. O que aconteceu? Cada um apreendeu essa realidade, né? Percebeu essa realidade de uma forma diferente, mas todos eles partindo de um mesmo princípio, né? O sentido. Então eles partiram, né, para conhecer essa realidade por meio do sentido, aqui no caso o tato. E é justamente isso que o Kant vai colocar, né? Que a nossa apreensão da realidade do mundo, ela se dá por meio dos sentidos, né? E claro, também vai ter uma importância aí, mais para frente a gente vai comentar sobre como o Kant percebe, vamos dizer assim, a participação da razão, né, das nossas ideias nesse processo, né? A própria construção das ideias ela estaria ligada a nossa relação sensível. Hegel o título da aula é Hegel e o Idealismo, né? Na verdade o título do capítulo, né, é Hegel e o Idealismo. Por quê? O idealismo tem uma série de autores, né, tem vários pensadores e tudo mais, mas desses pensadores, de certa forma, o que mais se destacou foi o Hegel, né? O Hegel é considerado assim, um dos grandes marcos da história da filosofia. Então, o livro, claro, dá prioridade, de certa forma, aí ao Hegel. Mas a gente vai comentar sobre os demais também. Tá? Então, veja, pessoal, o idealismo, de maneira geral, é uma corrente filosófica que surge, né, tem como centro, né, de certa forma. Não é que ele é exclusivamente alemão, né, o idealismo alemão, mas é porque, a priori, o idealismo ele vai se desenvolver na Alemanha. Então, de certa forma, o centro desse desenvolvimento idealista, isso do século XVIII, né, do final do século XVIII e do XIX, era a Alemanha, né? Porque assim, a gente fala idealismo alemão principalmente para diferenciar um pouco em relação ao idealismo como um todo, tá? Porque o idealismo ele é uma corrente filosófica bem mais ampla. Então, se você quiser voltar lá para Platão, é um filósofo considerado idealista, né? Então, para diferenciar, a gente fala de idealismo alemão para localizar esse idealismo, né? E aí a gente saber que a gente está falando do Hegel, né? Do Fichte, do Schelling, que são a galera ali desse meados aí do século XVIII e XIX, né? Que constituíram esse movimento, que surge porque assim, o Kant, lembra que o Kant ele faz uma série de estudos a respeito da percepção do mundo, de como nós percebemos o mundo, não é isso? E a filosofia de Kant, ela levantou uma série de questões, né, que vão ser investigadas pelos idealistas. Então, ao mesmo tempo em que o idealismo ele surge como uma continuidade, né, da filosofia kantiana, ela também surge como uma crítica ao pensamento de Kant. E a gente vai entender por que é uma continuidade e por que é uma crítica. Né? A gente vai ver que é continuidade no sentido de que busca perceber o mundo, mais ou menos, né? Perceber as questões deixadas, né? Pensadas pelo Kant a partir do pensamento de Kant, e ao mesmo tempo a crítica porque traz uma posição, né? Uma concepção um tanto quanto diferente do pensamento kantiano. Então essa é uma premissa básica para se entender sobre o idealismo alemão, é que ele vem, né, em decorrência de uma série de questões que o Kant ele vai trazer, né? Então olha só, os idealistas, né, de maneira geral, aqui eu estou falando novamente, nós estamos fazendo uma introdução, né, tentando entender de maneira mais ampla, os idealistas eles buscaram refletir sobre a relação entre infinito e finito, né? Entre o todo e a parte, entre o universal e o individual, né? Então, e aí a gente já viu que o romantismo ele também pensa um pouco sobre isso, daí a própria identificação, de certa forma,
dos artistas românticos como idealista, né? Então muitos artistas românticos se autoconsideravam idealistas porque muita obra romântica ela vai trazer esse aspecto, essa reflexão acerca do infinito, né? Da composição do todo e do finito, né? Daquela parte que compõe esse todo. Né? No caso dos idealistas, pessoal, eles entendiam o infinito, né? essa palavra, o infinito, o todo, ou ainda o espírito, né? Como muitos dos idealistas vão chamar o espírito com E maiúsculo, mas não é espírito de fantasma não, tá? O espírito como sendo sinônimo da ordem, né? Do todo, literalmente, né? Então eles vão pensar esse infinito a partir de uma ideia de que esse infinito ele organiza o mundo, né? Seria o infinito, esse espírito, vamos dizer assim, esse mosaico, né, que compõe o todo, ele seria dotado de uma razão que organiza, que governa o mundo, né, que faz com que as coisas sejam do jeito que são. Né? Então, quer dizer, essa é uma premissa que vai aparecer nos idealistas de maneira geral. Claro que alguns vão aprofundar mais essa discussão, outros não tanto, mas de maneira geral essa é uma perspectiva que perpassa esse idealismo alemão. Né? Então, a ideia de que o todo, né, o universal, ele possui uma razão que ordena, que organiza o mundo como nós o conhecemos. Tá? Isso é uma coisa fundamental. E aí, de onde é que partem, então, esses idealistas? Né? Da premissa do Kant, né? Porque, para o Kant, uma premissa básica era de que nós, seres humanos, né, conhecemos apenas os fenômenos. E aí, por isso que é importante você lembrar lá do Kant. O que é o fenômeno? O fenômeno é a imagem que aparece para mim do mundo real, da coisa real. Lembra que eu falei, né? Então, quando eu observo uma coisa, uma árvore, um carro, uma pessoa, o que eu percebo, o que eu conheço, né, é o fenômeno. E o que é o fenômeno? É a imagem que forma na minha consciência daquilo que eu entro em contato. Né? Seja da árvore, seja do carro, seja da pessoa. Na minha mente vai se formar ali uma imagem, e essa imagem o Kant chama de fenômeno, enquanto que a coisa, né, em si, o objeto, a pessoa, ele chama de nômeno. Né? O fenômeno é a coisa para mim. Né? Então, o Kant deixava, vamos dizer assim, implícita a questão que era, ora, nós só conhecemos os fenômenos. Isso quer dizer, então, que não, porque né, é o que aparece pra gente, é o que a nossa consciência registra. Então, nós não podemos conhecer o mundo, ou a realidade, vamos botar assim, como ela realmente é fora da experiência sensível. Lembra que a gente falou, né, que uma premissa para ocorrer o fenômeno é a experiência sensível, tá? É a partir da experiência sensível dos nossos sentidos, né, a nossa visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, que nós constituímos esses fenômenos. Aí, claro, né, existem uma série de outras questões que vamos dizer, atuam na produção desses fenômenos, mas é a partir dessa experiência sensível que esses fenômenos se formam. Então, a pergunta que fica é justamente isso. Né? Então, isso quer dizer que nós não podemos conhecer a realidade para além dos nossos sentidos? Essa é uma questão. Né? E aí, claro, né, surgem justamente as reflexões que os idealistas, de certa forma, buscaram responder. Que ora, se o ser humano não pode conhecer a coisa em si, porque a gente só conhece o fenômeno, o que garante que a coisa em si exista? Essa é uma reflexão que fica implícita na teoria kantiana. Né? Porque como é que eu vou afirmar que uma determinada coisa existe se eu não posso conhecer a coisa de fato? Eu só posso conhecer o fenômeno, a representação daquele objeto na minha mente. Então, é aquela história. Então, quando eu observo esse livro, exemplo, né, olhando para esse livro, aqui o que eu observo do livro, na verdade, é um fenômeno. Né? Então, aqui forma-se um fenômeno, né, que é a imagem, enfim, o tato aqui, enfim, a minha experiência sensível para com este livro, esse objeto, essa coisa.
o que os idealistas colocam é justamente estendendo essa relação, né? Ora, como se tudo o que eu conheço sobre esse livro é apenas o fenômeno, como então conhecer o livro como ele realmente é? Como afirmar a existência do livro como ele realmente é, se não posso fugir da experiência sensível para percebê-lo? Então é essa questão, de certa forma, que vai aí centralizar, né, que vai colocar, vai ser o centro do pensamento aí idealista, né? Então, o Fichte, o Schelling e o Hegel, eles partem desse questionamento. Ora, como explicar o mundo, a realidade e as coisas que não pela experiência sensível? Então quer dizer que o mundo ele pode ou não existir? Como provar a sua existência ou não existência se eu não posso fugir da experiência sensível, se eu não tenho como perceber esse mundo de uma outra forma que não seja sensível? E aí eles vão pensar a partir disso, né? Então, para eles, o que os idealistas vão colocar como tema central é justamente que a atividade da mente, né, ou seja, o espírito, da razão, é a origem das coisas existentes. Então, para eles, o que vai determinar essa existência, essa questão, é justamente a razão, a mente, as ideias. A gente passa a perceber o mundo a partir das ideias. E é justamente por isso que eles são chamados de idealistas. Então, quer dizer, o idealista é toda a filosofia que defende que a realidade ela é fundamentalmente espiritual ou mental. Então, quer dizer, a realidade ela é fruto, ela é produto dessas ideias, desse pensamento. Então, se a gente pensa isso na história da filosofia, você pode pensar lá, Platão era um idealista, né? Lembra que o Platão dizia que existia duas realidades? A realidade sensível e a realidade suprassensível ou ideal. Novamente, o idealista, o Descartes também, né, coloca que só a razão pode levar de fato ao conhecimento real, né? E aí o Descartes coloca lá a famosa frase dele, né? Eu penso, logo existo, né? Pois a ideia existe, né? A ideia, ainda que o mundo não exista, eu posso provar que a ideia existe, que a dúvida existe. E se a dúvida existe, eu existo, né? Então, logo, se ele pensa, ele existe. Então, quer dizer, você tem uma filosofia que vai, vamos dizer assim, influenciar fortemente a história da filosofia, de maneira geral, a história, né? Como um todo. Tá? Então aqui eu trouxe aqui algumas imagens só para vocês conhecerem, a título de curiosidade. Então aqui o Fichte, né? Johann Gottlieb Fichte, um dos grandes pensadores do idealismo alemão. Aqui o Schelling, né? Então tá ele aí, Friedrich Joseph von Schelling. E aqui o Hegel, né? Então George William Friedrich Hegel. Então Hegel aí é considerado aí, de certa forma um filósofo central, né, no idealismo alemão.